Vamos lá, vamos começar. Pessoal, boa noite. Vamos começar. Deixa o povo ir chegando, né? Pronto. Pessoal, agora vai. Agora vamos começar mesmo, tá? Já aguardou um pouquinho aí vocês entrarem. E primeiro, boa noite a todos. Nós vamos dar, né, encerramento hoje a essas 2 semanas do Festival das Eletivas. E eu queria começar parabenizando os meus colegas, né, que se aventuraram aqui. Aliás, todos nós, né, viemos aqui nos aventurar, né, nessa nova proposta, nesse período de pandemia, né, procurar se reinventar, procurar trazer para vocês algo a mais, né, durante esse período. E aí vocês assistiram várias lives que marcaram muito, né? Vocês viram a participação que vocês tiveram semana passada. Cada dia um convidado diferente que contribuiu demais para o conhecimento de todo mundo, né? A gente tinha uma pequena base e nós acabamos aprendemos muito mais. Compartilhamos um pouco do que eles tinham para nos oferecer e tal, tá? Então, acho que foi um momento muito, muito importante para todos, né? Nesse período, esse show das eletivas veio um momento excelente. Eu acredito que no próximo ano a gente terá mais momentos como esse, não pela pandemia, Deus defenda, mas para enriquecer mais esse currículo de vocês, tá? Então, vamos dar início. A gente tem mais um convidado hoje. Hoje nós vamos finalizar essas 2 semanas trabalhando um pouco a história local. Acho que é um motivo bem especial para a gente finalizar assim, já que a gente já escutou falar tanta coisa, tantos assuntos enriquecedores, mas hoje a gente finaliza com a história de Vajota, tá? E o convidado de hoje é o professor Magnel. Ele já esteve presente na nossa eletiva, né? Esse encontro de hoje, ele tem um diálogo com as outras disciplinas eletivas do professor Rafael, né? Patrimônio Educacional, do professor Ronier, né? De artes. Então, a gente vai finalizar trazendo um pouco mais sobre a história de Vajota, né? Procurando um pouco conhecer sobre a identidade do varjotense, tá bom? Então, eu vou começar fazendo aqui o convite para o professor Magnel, tá? E aí, logo a gente dá início a algumas perguntas. Eu vou apresentar ele para vocês, tá? O professor Magnel. E a gente está trazendo um pouco mais de conhecimento para vocês sobre essa história de Vajota, que infelizmente não está presente no nosso livro didático. E aí já chegou. Boa noite, Magnel. Boa noite, Nara. Tudo bem? Tudo bom? Magnel, eu vou só apresentar aqui você para os alunos, né, que estão chegando agora, tá? E aí a gente dá início, então, a algumas perguntinhas que a gente selecionou. Lembrando que a gente vai abrir a participação para os alunos, né, em caso de alguma pergunta sobre a sua pesquisa, tá bom? Então, vamos lá. Gente, o professor Magnel, nosso convidado de hoje, encerrando aí a nossa semana, né, nosso festival de eletiva, as 2 semanas já que a gente vem nessa rotina tão enriquecedora para vocês, a gente encerra hoje, então, com esse convidado, que é mestre em História Social pela UFC, tá? Especialista em História do Ceará pela UFA, graduado em História, tá? Pela UFA, e professor do quadro efetivo, né, do ensino História no Fundamental 2 da Rede Municipal de Cariré. Então, boa noite, Magnel. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, novamente. Tá? Então, a gente vai começar aqui com algumas perguntinhas. Eu que agradeço.
Magnel, eu acho que o teu áudio está um pouco baixo. Verifica, por favor. Tá dando certo? Talvez. Tudo ok? Podemos começar, então? Podemos? Magnel, está me ouvindo? Inara, dá para ouvir agora? Oi? Dá certo agora? Você me escuta bem ou tá ruim aí? Tá acontecendo um barulho. Melhor o fone de ouvido. Melhor você tentar o fone de ouvido. Deixa eu tentar aqui. Tente aí para ver se melhora. Pronto? Agora você ouve melhor? Melhor, melhor, melhor. Não é, gente? Tá dando para ouvir, galera? Ficou melhor agora, não ficou? Deixa eu ver se eu escuto melhor também. Tá dando para ouvir, gente, agora? Melhorou? Bom, Ok? uma conversa do áudio tá. Tá com probleminha no áudio ainda, né? Então, Agora melhorou, né? O áudio. melhorou, pronto. Então, vamos lá, E Magnel. ouço, Nara. Não consegui ouvir. Eu acho que tá um... Tente falar de novo aí para ver se a gente escuta. Não tô ouvindo. Você não tá conseguindo ouvir? Oi, E agora? agora melhorou um pouco. Pronto. Será melhor colocar o áudio, o fone também? Tá muito baixinho, sabe? Eu até tenho uma caixinha de som auxiliar para ver se... Será que agora melhorou? Pronto, pessoal. E Agora agora? melhorou, Tá dando certo? sim. Melhorou? Não tá o ideal ainda, mas já melhorou bastante. Robson, tá dando para ouvir? Vamos tentar então assim. Podemos? Eu queria só que alguém dissesse se tá dando para ouvir, para a gente começar. Tá ok? Então, vamos lá. Tá cortando. Magnel, primeiro, verificando aqui seus dois temas. Tá cortando? E agora, José? Tá cortando a sua fala. Deixa eu tentar ligar aqui, abrir o Instagram no meu computador para ver se é possível a gente conversar. Eu ia ouvir melhor, porque eu não estou lhe dizendo que tá escutando dando bem. para ouvir. Os alunos estão dizendo que tá dando para ouvir. Computador para ver se é possível Tá dando para ouvir agora. conversar. Eu ia ouvir melhor, porque eu não estou lhe escutando bem. Podemos? Sim, pode falar, Inara. Eu vou Pronto, tentar pronto. me concentrar bastante, porque o áudio aqui no meu fone está bem mínimo, está muito baixo. Mas fale, deixa eu tentar. Tá. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Vamos lá. Seu trabalho na graduação da UVA, ele traz essa temática, nesse título. De onde vem o varjotense? A formação da identidade, tá? E já na sua tese de mestrado, você defendeu a ideia da seca, deslocamento, trabalho emergencial, a experiência dos trabalhadores, da construção do açude de Araras, certo? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é de onde surgiu a vontade de abordar essas temáticas sobre o varjotense? Bom, quando a gente está na faculdade de História, né, a maioria dos acadêmicos, acredito, sente uma vontade de escrever algo sobre o seu local de origem, seu bairro, sua cidade, né, seu estado, e não foi diferente comigo. Eu, após terminar a graduação, não tive oportunidade de escrever sobre Varjota no TCC de graduação, porque eu terminei por antecipação. Eu
acabei adiantando quase que um semestre e meio a minha formação devido ao concurso no qual eu tinha sido aprovado, e para assumir eu teria que concluir, fazer colação de grau especial. Então, eu acabei defendendo uma outra pesquisa sobre ensino de história medieval, mas quando eu me matriculei na especialização, que é um curso que dura 2 anos, e isso me proporciona desenvolver uma pesquisa sobre história local, história de Varjota. Eu participei em 2015 de um programa de esporte e lazer chamado PELC, um programa federal, no qual a gente tinha umas formações em algumas cidades aqui do Ceará, tivemos oportunidade de ir para alguns lugares e conhecer pessoas, né, bolsistas, agentes desse programa, que eram de municípios vizinhos daqui da região norte. Em um desses encontros, uma pessoa me perguntou por que Varjota era conhecido como Araras. Então, essa questão, feita assim numa conversa informal, ela acabou desenvolvendo uma série de reflexões da minha parte, me levando a compreender que existiu, né, criando uma hipótese de que poderia ter existido uma outra identidade para a cidade durante um tempo, que talvez tenha sido colocado de lado e que atualmente Varjota predominou como identidade social. No entanto, era necessário fazer esse estudo. Daí surgiu o meu projeto de pesquisa da especialização, no qual eu acabei desenvolvendo um trabalho com o título da formação, de onde vem o varjotense? Interrogação. A formação da identidade, ou seja, de que modo essa identidade do ser varjotense foi sendo formada ao longo do tempo, por quais agentes, por quais meios, e daí eu me debrucei sobre a historiografia local e outras fontes diversas, história oral, enfim. E no meio dessa pesquisa sobre o ser varjotense, eu percebi a importância do açude de Araras, dos migrantes que trabalharam no açude de Araras e das pessoas que vieram depois em função das águas do açude para a formação da cidade. As obras do açude acabou atraindo milhares de pessoas e muitas dessas pessoas elas ficaram aqui. A infraestrutura que o açude proporcionou, toda a riqueza, né, que a gente tem hoje como um símbolo da nossa cidade, funcionou como um atrativo para essa migração. E o Araras acabou tendo essa contribuição na formação social de Varjota. Daí eu comecei a elaborar o projeto de pesquisa para o mestrado, visando esse recorte temporal dos trabalhadores da cidade de Araras com sua participação na formação da cidade de Varjota. Ao longo do curso de mestrado na UFC, nas discussões com os grupos de pesquisa, com as leituras, as orientações com o Frederico, meu orientador lá da UFC, eu acabei redirecionando a pesquisa mais para a experiência desses trabalhadores, já que a gente acabaria considerando uma ideia essencialista de que esses migrantes, na totalidade ou em uma parte bem significativa, tinham a intenção de ficar aqui, e não ocorreu isso. Por esse motivo, o projeto, né, inicial ele foi deixado mais de lado, a questão da formação, a contribuição dos migrantes na formação da cidade foi deixado mais de lado. Eu acabei enveredando mais para pesquisar as vivências desses trabalhadores, as resistências deles, a migração que eles realizaram durante os períodos de estiagem. Enfim, foi mais ou menos esses os caminhos, né, que me levaram a estar trabalhando esses temas. Certo. Então, a gente pode resumir que tudo começou por uma pergunta e acabou gerando inquietação sua, né, porque Araras e tal. Eu me lembro também, quando eu morava em Sobral,
que quando a gente migrou, veio morar aqui, porque minha mãe é trabalhadora do Denox, né? E aí, mas a mãe é servidora do estado do Brasil mesmo, ela fez concurso e tudo. E aí o que acontece? A gente quando pegava, era as D20, né, para vir para Vajota, e não falava Vajota, falava Araras, a gente vai para o Araras, né? E aí você tem razão, que a gente, quando está na faculdade mesmo, a gente fica com aquela situação, aquela sensação de que o que é que eu vou escrever, né? O que é que eu vou escrever sobre Vajota? E aí você já está justificando que, como você não escreveu na graduação, você pegou a pós-graduação e aproveitou para fazer isso, não é isso? Então, dando continuidade, para a gente adentrar em outros quesitos. Você já até começou a responder essa próxima pergunta, mas o que é que você descobriu, né, dessa identidade do vajotense antes e após a década de 50, que no caso foi a construção do açude? Quem é, Magnel? Quem é o vajotense? Que identidade é essa do vajotense? Antes, né, e após a década de 50? Tenta mostrar isso para a gente. Quem é o vajotense? Bom, a questão do ser vajotense, a identidade do vajotense, antes de 1985, digamos assim, ela é muito fluida, ela é muito dissolvida. Eu diria até que as pessoas que moravam, né, onde hoje é Varjota, elas não se identificavam como vajotense antes da construção do açude de Araras de forma alguma, porque Varjota, na década de 50, segundo o Censo Geral, feito pelo IBGE, era distrito, né, de Heriotaba. Antes de ser distrito de Heriotaba, foi distrito de Ipu desde 1836. Em 1935, passa para a jurisdição de Santa Cruz, que é hoje Heriotaba. E na década de 50, esse distrito ele era bem disperso, era uma comunidade rural na sua essência. O censo traz um número de 5.138 habitantes nos seus quadros rurais, né? Porém, nos seus quadros urbanos, eu vou tentar falar mais pausadamente, nos seus quadros urbanos, que é o que a gente considera ser a Vila Varjota, aquele núcleo populacional ali em volta da antiga igreja de Nossa Senhora Santana, fundada pelo Padre Macário no século XIX, que ficou submersa. Essa Vila Varjota, o Censo Geral diz na página 95, que só possuía 75 habitantes. Então, a gente pode ter certeza que o distrito ele não era homogêneo, ele não tinha uma coesão, e muito menos tinha uma identidade de varjotenses. Eu tenho alguns outros dados, né? Por exemplo, outras comunidades que existiam, que talvez tivessem um senso identitário mais forte, como o Angelim, que é bem antigo também. Várzea da Palha, eu consegui coletar com uma vizinha minha, eu resido hoje na comunidade de Várzea da Palha, e uma senhora, a dona Fransquinha, ela possui documentos de terras lá da Várzea da Palha, que antes chamava Cacimba Novas, que datam de 1897, por exemplo. Tem outros documentos dessa mesma terra. Oi? 897, isso? Tem outros documentos dessa mesma terra que são bem mais antigos, só que a data no papel já está rasurado. Oi? Muito bem. Não, era sobre isso, essa questão de serem mais antigos. Né? Eu não sabia da existência dessa documentação. Muito interessante isso. Pode continuar. Oi, Nara, tá cortando bastante. Será que é problema na minha internet? Mas vamos tentar continuar, né? Tá dando para ouvir. O pessoal tá dando para ouvir? Agora a sua tela sumiu e apareceu. Alguém responde para a gente, por favor. Agora tá dando certo? Tá dando certo agora? Sim, agora eu estou lhe escutando. Você quer que eu retome a fala? Por favor, é porque eu estou surpresa com a documentação de 1897. O documento mais antigo que eu consegui para a minha pesquisa foram exatamente durante a construção e pós-construção.
É muito importante essa documentação que você tem. Sim, pois, eu acredito que no cartório de Varjota, que é também do final do século XIX, existam outros documentos referentes a pessoas que habitavam aqui na região no século XIX também, nas ribeiras dos rios, no sertão. Então, essa comunidade ela é bem dispersa. Por exemplo, o documento que a gente conhece como memória justificativa da construção da Açude de Araras e dos estudos, que são documentos que são realizados pelos agentes do DENOX antes de estar efetuando qualquer obra, estar iniciando, eu entrei em contato com um desses documentos, talvez você tenha visto também nos seus estudos, na sua monografia, um documento Memória Justificativa dos Estudos de 1939, falando sobre o açude de Sim, Santa Cruz, que viria a ser o açude de Araras. Né? Nos projetos, até a exato. década de 40, era referido como o açude, até na realidade, até a década de 50. Alguns documentos O som está baixo. com O seu som referência está um ao pouco baixo. município de Santa Cruz, que é o mesmo de Heriotaba. Tá Tente baixo o falar um som? pouco mais perto do microfone. Agora melhorou, porque você ficou um pouco afastado. Tá, Aí eu acho que não deu para ouvir direito. Mas pode continuar. deixa eu Pronto. fazer o seguinte aqui. Você Pronto, eu está me acho que agora. ouvindo melhor agora? Eu acho que estamos. Eu estou. Tá melhor? Tá sim. Agora tá melhor. Não tá, pessoal? Sem o fone, eu não lhe escuto sem o fone. Certo. Então A tenta. caixinha falhou também. Ouvir The legal. Bluetooth device is ready to pair. Peraí, gente. The Só probleminhas Bluetooth com o som, device. mas já a gente conserta, tá? Vamos lá. Problemas técnicos acontecem. Melhor com o fone mesmo? Tá afastado. Pronto. Você tá ouvindo ou não? Dá para ouvir agora? Para mim tá dando. Tem gente dizendo que com a caixinha fica baixa. Fica baixo mesmo. Fica, Magnão, fica baixo. Tenta. Deixa eu retornar como estava antes. Você tenta aproximar mais e tenta ficar com o microfone mais perto de você. Talvez não dá certo assim, não? Tá longe ainda. Tenta só com o fone, sem a caixa, então. Tá, vou tirar essa. Desculpa. Com o fone fica melhor. Agora, Inara? Vai, fala um pouquinho mais próximo aí para ver. Vai. Oi. Pronto? Pronto. 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 Eu estava me admirando com você com relação à questão dos documentos. Essa justificativa do açude, eu também li ela, tive acesso a ela. E realmente a data é bem um pouco mais afastada dos dados que você teve aí desse documento de 1897. Outra coisa que me deixava assim bem inquieta na época de escrever é porque você deve ter identificado isso também. Tinham algumas fazendas ao redor da Fazenda Vajota, eram chamadas Sim. Riacho do Meio, né? E outras. Como você bem falou, tinha uma população muito mais rural do que a população, né? Precisamente ali onde o Padre Macário fundou, como você falou aí, nem eu sabia. Só tínhamos quase 75 pessoas. As fazendas, elas davam esse maior volume e, embora você tenha mencionado a questão da documentação, não era uma coisa tão comum, né, Magnel? Pelo que a gente percebe, poucas pessoas foram indenizadas, né, pelo DENOX devido à construção, não foi isso?
Sim, sim. A questão da indenização, ela transcorre até a década de 60. A gente vê alguns documentos do Denox, alguns telegramas falando sobre atrasos no pagamento dessas indenizações. Esse documento da memória justificativa de 1939, ele traz um pouco sobre o modo de trabalho desses varjotenses na época, que na realidade eram heritabenses, né, do distrito de Varjota. Ele fala, por exemplo, que existiam casas de taipa na região, casas de alvenaria. Você está me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Eu Ah, espero que que todo mundo bom. também esteja. Parece que agora está mais regular, né, a nossa conversa. E sítios que possuíam engenhos, possuíam pequenos açudes, e essas fazendas eram na beira nas vazantes, né, de riachos, como o Jatobá, como o Riacho Feitosa, Bulugum, Tubiba e outros, até o próprio Rio Acaraú. Estou citando, na realidade, a fonte da memória justificativa. Fiz aqui um extrato do que diz lá, e essa bacia hidrográfica do Acaraú, né, que corresponde todo o leito do rio, era muito ampla. Ela tinha 14 mil hectares. Né? A área atual do município de Varjota é quase 180 quilômetros quadrados. Se a gente converter esses hectares em quilômetros quadrados, dá em torno de 77% do território atual do município de Varjota. Então, esse distrito ele era muito extenso. Certo. E fazendo uma ligação maior, né, sobre de que maneira essas comunidades dispersas, essas fazendas, esses moradores dessas fazendas, de que modo eles conviviam com aquele núcleo, aquela capela de Nossa Senhora Santana. Eu entrevistei essa senhora que eu citei, a dona Francisquinha, que mora na Vazia da Palha, nessa mesma ocasião que eu consegui recolher algumas cópias, né, desses documentos como fonte, documentos de terra. Eu entrevistei ela e ela relata, ela tem mais de 80 anos nesse ano e quase 90. E ela relata que na infância ela ia lá para essa capela de Nossa Senhora Santana acompanhar missas. Então, por mais que existisse um espaço geográfico grande, algum tipo de interação entre essa população também era recorrente. Mas, em síntese, esses moradores da área que se tornou Varjota, eles eram agricultores. Alguns eram pequenos proprietários, outros trabalhavam na condição de morador, de vaqueiro, e produziam, por exemplo, uma outra fonte que eu utilizo, que dá para a gente conhecer um pouco do cotidiano desses trabalhadores, quer dizer, desses moradores da Varjota antiga, é a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Ela foi publicada em 1959, mas ela traz dados de pesquisas na década anterior, na década de 40 até a década de 50. E os principais produtos, né, dessa agricultura de base familiar, na maior parte, era milho, feijão, mandioca, mamona, café e outros, que são bem típicos até hoje. Né? Acho que o que mais foge aqui da produção agrícola atual seria a oiticica, né? Que na época era bem mais valorizado do que hoje. A cera de carnaúba também era bem mais valorizado do que hoje. E esses trabalhadores rurais, eles viviam, né, desses roçados, e era uma agricultura de subsistência. O documento da memória justificativa que a gente vem comentando, nós comentamos aqui, publicado em 1939 pelo Denox, fala que os rendimentos médios desses agricultores giravam em torno de 2 a 4 mil réis. Então, era baixo, não existia essa comercialização ampla como tem hoje. Enfim, você perguntou sobre como eles viviam, né, antes do açude. Exato. É assim, a gente vai conversando e vai fluindo muita coisa, né? Por exemplo, o professor Vilamar já está muito curioso com essa pesquisa, né? E ele tem motivos para isso, né? Não só ele. E o Dornelles também está complementando ali com muita coisa. Passou aqui uma das perguntas do Vilamar
sobre a questão de escravidão, e o Dornelles diz que chegou até a encontrar isso. Se eu não tiver enganado, é isso que você falou, não foi, Dornelles? Que você chegou a ter registro sobre isso, né? Então, assim, são fontes que, por exemplo, eu me limitei, em partes, à questão do vajotense, como é que ele recebeu o impacto da notícia da construção do açude e se houve resistência. E Dos aí, moradores as partes pré-existentes. voltadas mais para a questão políticas, porque está direcionada à questão de como veio, né? Eu descobri, por exemplo, que o projeto ele teve um início, primeira vez que falaram em construção em açude, em 1922, não sei se você encontrou uma mais longa do que essa. E aí, só na época do Getúlio Vargas é que vai começar a construção do açude, e quem conclui já é o JK. Então, como eu me limitei a essa questão de como foi o impacto de resistência e conformismo à construção do açude de Araras, tem muita coisa que passou batido, e aí já vem o professor Dornelles ali com outras fontes. Daqui a pouco a gente vai esboçar um pouco sobre a tua pesquisa, que vai ficar muito parecido com a temática do professor Rafael, que também abordou belíssimamente essa questão dos caçacos em Vajota. Acho que se entranham muito as pesquisas de vocês dois, mas, assim, tudo que viesse, como o Vila Mata está falando, como a gente tem uma noção sobre isso, são relatos orais que a gente, né, deve primar para preservá-los, né, transcrevê-los futuramente numa exposição, né, só através delas, tá? Aí eles já vêm ali com relação à fonte de pesquisa, consideração que há poucos escritos, sim, teve muita dificuldade. Olha só, aí ele está perguntando sobre esse processo, né, se teve muito trabalho para encontrar. E aí, só falando um pouquinho da minha, eu acho que a gente até deve ter pegado algumas fontes. Como eu deixei essa pergunta para o final, já a gente chega aí a eles, tá? Mas é muito interessante a gente ver como a tua pesquisa dialoga muito com o que a gente escreveu, né, com outras coisas que o Dornelles também já tem achado. E aí, só para a gente finalizar essa parte da pergunta. Então, o vajotense antes era esse que você descreveu, e depois da construção do açude, ele já chega a essa questão da miscigenação, vai parecer o Brasil, né? Com a migração, a gente vai ter uma nova identidade. É basicamente isso? Bom, como eu tinha comentado, essa identidade ela só vai ter uma consistência depois da emancipação política, quando vai começar a ser produzida uma história local por parte dos políticos, por parte de algumas pessoas mais interessadas, né, em deixar suas marcas na história do lugar. Só um segundinho. E depois da construção do açude, desculpa, que caiu uma folhinha aqui, que eu tenho alguns dados. Depois da construção do açude, essa identidade ela vai começar a ser pensada a partir do antagonismo que vai surgir entre algumas forças políticas relacionadas ao DENOX e relacionadas aos moradores dessa antiga Varjota, a partir principalmente da década de 70, quando começa-se a organizar alguns documentos que comprovaria a legitimidade da emancipação política de Varjota. Essa ideia identitária, se seria mais adequado continuar com o nome Varjota, ou se adotaria outro nome, ela vai começar a emergir. Mas o ser varjotense como hegemônico só vai se dar a partir da década de 80, depois da primeira gestão pública do município de Varjota, que é entre 1985 e 88, com o prefeito Gentil Pires. Muito bem. Mas, sim, você quer falar? Aproveitando, porque tá batendo. A gente vê que quando fala nessa questão do pensar, aí a gente tem que recorrer às fontes políticas, né? Por esse quesito de emancipação e de pensar nessa identidade. Sinceramente, eu estou muito surpresa com isso, porque não tinha ligado esses fatos, tá? E aí tem uma pergunta também do professor Rafael, né, que fala sobre essa questão de todo documento produzido por você, por todos nós que trabalhamos essas questões. O professor Rafael vem com uma pergunta aqui já, você engaja aí também no seu discurso. Ele quer saber sobre que você atribui a falta de preservação patrimonial em Varjota, tendo em vista que a história é riquíssima de nossa cidade. Pois é.
Então, essa identidade do varjotense, Varjota é uma cidade recente, né? A gente Nova, né? é bem nova, nós temos o quê? 35 anos de emancipação política. Então, como o Gentil Pires comentava, né? Varjota, a minha menina moça, Exato. essa, essa puberdade, sei lá, essa juventude, ela diz respeito, essa juventude cultural da nossa sociedade varjotense, ela diz respeito corresponde à busca por identidade. Então, é por isso que a gente tem um interesse muito grande em comentar sobre a identidade do varjotense, porque é um período que vai aflorar, né, novas versões, primeiras versões sobre a história de Varjota, sobre alguns aspectos, alguns períodos que não foram estudados de maneira mais aprofundada, como, por exemplo, o próprio século XIX, a comunidade lá que originou a fazenda de Varjota, não foi estudada, foi apenas citado, né, com base em relatos orais. Outra lacuna muito grande, do século XX até a construção do Açude de Araras. Então, é comum que nós nos interessamos por essa identidade. Na medida que o tempo vai passando e que a sociedade vai se interessando pelo patrimônio histórico, vai tendo um apoio maior por parte do poder público. E esse interesse da nossa sociedade ele é bem fervoroso, a gente percebe. Já foi defendido, né, o plano decenal de cultura, em que as festividades de emancipação de Varjota, todo ano, tem que ter um tema histórico. O professor Dornelles, coordenador, né, da escola Dornelles, ele é bem engajado nesses projetos já há alguns anos, e isso aí mostra um pouco do interesse, né, da sociedade e do poder público em relação à educação patrimonial e à história local. Eu participei, não sei se no ano de 2017, acho que 2016, o Dornelles estava lá e outras pessoas até, de uma discussão sobre a formação de um museu, já tentando responder um pouco a pergunta do Professor Rafael. do professor Rafael. E esse museu, ele estava bem encaminhado, já o espaço cedido pelo Denox, já tinha uma série de ideias sobre temas, a gente estava bem empolgado com isso, porém, não sei se barrou em questões burocráticas ou em questões de investimento cultural. Eu atribuo a falta de política patrimonialista, digamos assim, de preservação da nossa história, de uma forma das fontes materiais, como arquivos, como bens arquitetônicos. Atribuo a falta de investimento em cultura de maneira geral. Certo. A gente sabe que a cultura, infelizmente, não está sendo cada vez mais desvalorizada. Deixou de ser ministério, passou a ser secretaria. Então, tem toda essa questão do financiamento do governo federal e, enfim, que acaba tendo um respaldo também na gestão municipal, mas que é muito importante. E algumas pessoas, elas conseguem dar a volta por cima, contornar esses problemas, né? Tanto o exemplo, né, da atuação da Secretaria de Cultura nesses projetos. A gente tem uma série de fontes históricas, inclusive as que eu utilizei no meu trabalho de especialização e no meu trabalho de mestrado, boa parte eu encontrei em acervos, arquivos offline da Secretaria de Cultura. Então, esses projetos anuais de comemoração do aniversário de Varjota, eles acabam gerando esse acúmulo de fontes necessárias para o estudo. Certo. No caso, estaria basicamente dependendo de um local concreto para que fosse armazenadas, ou se já não é, né? Mas basicamente assim, sim. Ser voltado a um projeto com uma equipe, com estrutura física, com um orçamento permanente, para poder efetivar mais, não é? E nos últimos anos que a gente tem visto, realmente que está faltando um investimento, principalmente do governo federal, com relação a isso, né? Numa verba mais destinada para isso. Eu acho que todo mundo
né, tá ciente disso, né? Eu, quando fui pesquisar, eu fui no museu do DeNox, tá? No museu não, né? Que é um No arquivo. E arquivo. você mesmo que tem que levar a sua máscara, né? Tem que tomar Sim, cuidado e tal. Minhas pesquisas também foram muito na Biblioteca Nacional, porque eu precisava de fonte de jornal, etc. Eu acho que você deve ter tido algum contato com essa pesquisa. Então, assim, sim, nem que eu nem que eu me afastasse da questão de ser muito positivista, era o que eu tinha naquele momento, né? Naquele momento de graduação, enquanto graduanda, era o que a gente tinha nas mãos para falar um pouco sobre essa história de Vajota. Eu lembro que na minha época tinha a pesquisa só do meu primo, que é o Wesley Nascimento, filho do seu Lamberto, né? O Wesley Castro. E sei ele sobre a também trabalhou pesca, né? essa questão um pouco, ele também falava dessa questão de falta da fonte mais concreta, né? Não assim tão oficial, mas uma coisa que desse mais sustentáculo para a gente. Mas retornando assim para o ápice, o Wesley ele falou sobre a história de pescadores de Vajota. É bem interessante que os Aham. dois capítulos dele falam a história dos pescadores e o outro é a história de pescadores, que é as supostas mentiras que os pescadores Sim, contam. sim, Mas um trocadilho, retornando, né? se a gente já tivesse uma estrutura material, a gente já tinha, né? Com base no que Dornelles tem muita coisa, a própria Secretaria de Cultura tem muita coisa, você Aham, tem, muitos historiadores da cidade têm, né? sim, Falta o Ministério, né? Como o Dornelles está falando, é um sistema que, infelizmente, nos últimos anos, né? Com o governo atual, só teve cortes e reduziram o Ministério a uma sim, Secretaria de sim, Cultura, o que exatamente. basicamente a gente percebe que é para não se tem investimentos nessas partes, né? Desaparelhar, né? Infelizmente. Sim, concordo. Podemos continuar com a próxima pergunta? Sim, mas falando mais sobre como esse ser vajotense e a relação com a construção do Açude de Araras, é importante destacar que o Açude de Araras não foi somente a barragem, o acampamento, a população de trabalhadores, ex-trabalhadores, a própria escola, né? O Escola Valdir Lopes, que segundo algumas fontes manuscritas do seu Félix, data de 55, 1955, o hospital e outros aparelhos assim de serviços públicos que na época eram prestados pelo Denox, possibilitou, né, o desenvolvimento da cidade com a migração, o deslocamento desse acampamento para Pissarreira, que é onde hoje é o centro, muita gente sabe disso, principalmente nós que estudamos história, e também no mesmo período o deslocamento da comunidade Varjota, lá onde ficou submerso, ali próximo da Pedreira, ali próximo do balneário, onde teria a primeira capela de Nossa Senhora Santana. Magnel, a professora Micaele fez uma pergunta aqui que é muito interessante com relação aos quesitos. Eu acredito que ela está se referindo à questão de fontes orais. Se dá para a gente mensurar o quanto de fonte, né, o quanto foi perdido da história, tendo em vista em quanto demorou a ter início nessas pesquisas sobre a história de Vajota. Eu achei muito interessante, né, porque vai dialogar com o momento que a gente está abordando aqui, porque a gente, infelizmente, está perdendo fonte oral, né? A lei natural, a lei da vida. Eu, por exemplo, eu pesquisei, nas minhas pesquisas, eu tenho, até hoje, já algumas pessoas que me serviram como fonte oral e que, infelizmente, já faleceram e tal. Então, para o que eu precisava, eu encontrei aquelas, mas se fosse para a gente dar assim, uma ideia geral da identidade, tudo que você abordou, a gente provavelmente tenha perdido uma boa parte das nossas fontes, né? Você concorda com isso? Sim, o relato oral ele é importante para a gente saber a experiência dos sujeitos que vivenciaram, né, os acontecimentos. Porque muitas vezes uma fonte oficial, produzida, por exemplo, pelo DENOX, por um governo, não vai relatar problemas sociais que ocorreram, não vai relatar conflitos sociais que afetavam aquela população. Essas questões de relações de poder, elas muitas vezes não ficam presentes tão explicitamente nas fontes oficiais. E as fontes orais, elas possibilitam isso. Exato. Porém, como já se passaram décadas, muitos desses sujeitos que vivenciaram, por exemplo, a construção da Açude de Araras, eles acabaram, né, como forma natural, envelhecendo, alguns já faleceram,
um dos senhores que eu entrevistei, por exemplo, faleceu no ano passado, não foi nem em 2020, foi em 2019, e isso é uma pena, mas já tem alguns trabalhos de história oral realizados. Seria melhor se tivessem mais, porém, a própria metodologia da história oral, ela nos ensina que quando os relatos passam a se referir de maneira muito similar ao mesmo assunto, ali seria mais ou menos o ponto de saturação. E eu observei alguns pontos de saturação entre o material de entrevista coletado por você, material posto no trabalho da Gilmara, por exemplo, do Rafael Pires e outros, professor Edivaldo. A gente percebe uma frequência dos tipos de abordagem das memórias desses oradores. Então, é lamentável que a gente não tenha mais tantos sujeitos da Varjota antiga vivos e com condições para relatarem suas experiências, mas, ao mesmo tempo, acho louvável o esforço que foi feito por alguns pesquisadores, algumas pessoas interessadas em história, que já registraram isso. Agora, o que faltaria mais, e que falta, né, para serem melhor aproveitadas essas fontes, seria mesmo a democratização, né, dessas entrevistas. Por Transcrição exemplo, também, né? A exposição dessas transcrições, né? Um laboratório de memória oral, por exemplo. Eu comentei, eu solicitei a muitos pesquisadores, pessoas formadas em história, que escreveram sobre Varjota, eu solicitei ajuda você foi uma delas, para estarem compartilhando comigo suas fontes, suas entrevistas, suas fontes oficiais. E teve uma professora que fez um trabalho belíssimo sobre utilizando as entrevistas dos ex-trabalhadores da Sul de Araras, que, no entanto, eu não tive acesso a essa entrevista, porque não teve uma preservação da transcrição, né? Ou do áudio, do vídeo, uma preservação adequada. A pessoa vai tomando outros rumos profissionais e ela vai deixando de lado, não né? salvando, né? Aquele material. Eu acho que tudo que eu tinha você fotografou, não foi? Quando você foi lá na minha mãe, você fotografou tudo, não foi? Sim. Eu acho que até hoje, eu tenho no meu computador até hoje os áudios gravados e algumas transcrições do que eu usei para a minha pesquisa. Mas isso já praticamente responde à pergunta que a Iris fez anteriormente sobre a questão da dificuldade, né, da gente encontrar essas fontes, né? Que, para mim, por exemplo, eu não sou de Varjota, né? Eu não sou filha de Varjota. Eu vim de Sobral, minha mãe foi transferida devido ao trabalho dela e tal, que era exatamente a questão do Denox. E para eu encontrar, foi assim, um pouco mais dificultoso do que eu acho que para vocês que são varjotenses, né? Não sei como foi o professor Rafa, não sei se ele está online, não sei se ele pode dizer como foi essa questão dele também, só para a gente dialogar aqui, fazer essa interação. Mas, para mim, eu acho que foi mais difícil. Eu vejo que você conseguiu, embora não é fácil o trabalho do historiador, principalmente quando ele vai trabalhar com fonte oral. Mas você acha que foi uma dificuldade muito grande essa busca por essas fontes orais aqui em Varjota? Não foi tão dificultoso por eu ser natural, né, de Varjota, como você falou, e pelo trabalho que a Secretaria já tinha realizado, homenageando os ex-trabalhadores do açude, né, que eles premiaram, condecoraram, né, com a comenda Casaco, e esses sujeitos eles foram listados, esses que estavam vivos, alguns que não estavam vivos foram representados por parentes. Daí eu tive uma fonte inicial, né, uma referência para mim em algumas pessoas, pelas leituras que eu já tinha realizado também do seu trabalho, de outros trabalhos que realizaram entrevistas, mas no meio dos roteiros de entrevistas, conhecendo ex-trabalhadores, eu acabei me deparando com sujeitos que trabalharam para o Açude de Araras, mas que não estavam nessa lista, porque simplesmente eles não se aposentaram pelo Denox. Você compreende isso? Por que eles não se aposentaram? Sim. Claro que vão ter uma infinidade de razões para isso, mas uma razão constante que eu encontrei nas minhas pesquisas é que esses trabalhadores de frente de serviço, como o Açude de Araras, eles acabavam preferindo o trabalho na roça, pela questão da autonomia, pela própria cultura que eles já tinham,
do que o trabalho em frente de serviço, que muitas vezes era algo temporário, mais em período de estiagem. Então, um percentual muito grande desses ex-trabalhadores, algumas fontes falam de 10 mil trabalhadores em 58, por exemplo. Eu encontrei uma que 1958. falava de 40 mil, 37 mil, perdão. Pois bem, então, esses ex-trabalhadores eles se desligaram do órgão. Muitos partiram também, junto com o Denox, para outras obras depois da inauguração e, basicamente, a gente encontra um número mínimo aqui na cidade, mas que é o suficiente para a gente estar problematizando todos os acontecimentos, né? Tendo uma visão mais densa do que eles vivenciaram. E a história oral em si, ela não é a fonte, digamos assim, não é o acontecimento em si, a gente tem que interpretar. Então, não adianta só a gente coletar a memória e achar que o orador narrou de determinada forma, foi assim que ocorreu. Não, a própria memória ela tem ela é mais uma uma grande fonte, dificuldade. né? Mais subjetiva, ela tem uma subjetividade muito grande, tem questões de recomposição da memória que são relacionadas às vivências atuais do orador, que vão interferir no modo como ele narra um acontecimento do passado. Se você, muitas vezes, entrevistar alguém no ano de 2020 e, dependendo do caso, você for entrevistar ele um ano depois ou 2 anos depois, o discurso dele pode mudar muito. Exato. Por certas questões mais particulares, né, da vida do entrevistado. Exato. Exato. É interessante, ó, eu perguntei sobre, você acabou de me responder sobre isso, né? Para você foi mais fácil, e aí o professor Rafa está complementando aqui, ó, as fontes orais, vamos colhendo pelo conhecimento prévio, né? Vocês são vajotenses, vocês têm esse conhecimento mais prévio, né? Como ele falou, né? Pelas conversas que já acolhemos sobre os personagens da nossa cidade, né? Você já tem noção já de muito nessa questão do trabalho, de quem são as pessoas, né? Como eu disse, como eu vim de fora, e o meu foco também não foi somente os trabalhadores. A minha pesquisa ela aborda mais os moradores. E aí eu digo para vocês que foi muito difícil achar a questão dos moradores. Era mais fácil você encontrar os operários. E aí vocês, né, também por ter esse conhecimento já prévio por ter nascido aqui também contribuiu muito, né? Também já conheci outros trabalhos feitos por outras pessoas, não é verdade? Sim. Outra coisa, retornando, essa pergunta a gente já se antecipou e acabou dialogando com a questão do que seria a nossa próxima pergunta, que era exatamente sobre a questão do quem seriam suas fontes. A gente já criou aí um diálogo de quem foram suas fontes, né, da dificuldade que seria essa quarta pergunta, tá? Só para ver aqui como é que está a questão das perguntas, daqui a pouco eu vou abrir, tá, gente, para vocês fazerem algumas perguntas diretamente para o Magnel. Só para a gente finalizar as do quadro que a gente já tinha separado aqui, eu acho que você já até falou um pouco sobre isso. Sobre as fontes orais, essas dificuldades, né? A gente já pegou aí as perguntas das outras pessoas, da IRLES, né? Dos nossos professores, dos nossos colaboradores de live, vamos chamar assim, tá? Eu queria também que os meninos fizessem alguma pergunta, mas para finalizar essa questão entre nós aqui desse bate-papo, das entrevistas, as referências bibliográficas, você já mencionou aí de imediato que você deu uma olhadinha na minha pesquisa, na do Rafael, de quem foi mais e como elas puderam ajudar na tua pesquisa. Sobre história local, né? Além desses 2 trabalhos que você citou, incluindo o seu, eu tive contato com o trabalho do professor Edivaldo, que ele é professor da rede municipal e Conheço. ensina lá no Valdilho Pércio, que é a escola municipal que tem um nome parecido com a escola estadual de vocês. E ele escreveu sobre a cancela que existiu, né? A cancela. Ali o território do Denox, que era administrado pelo Denox, e os terrenos particulares que ficavam mais para o lado da Pissarreira, que é hoje o centro. Essa cancela que muita gente sabe, onde ficava ali próximo do trevo, né? Do anel viário ali de Varjota, aqui na zona urbana mesmo, próximo do posto imediato. Li também o trabalho do Marcos Vinícius, da Pedreira, que falava um pouco sobre o cotidiano dos trabalhadores,
mas muitos desses trabalhos, devido a ser um trabalho de graduação, as pessoas não puderam aprofundar de maneira mais densa, né, as análises, as descrições, mas, porém, acabaram pavimentando o caminho, facilitando a minha vida nessa pesquisa do mestrado. Deixa eu tentar lembrar mais. O trabalho da professora Vládia, que escreveu também sobre os trabalhadores do Açude de Araras, discutiu muito sobre memória, e achei bem interessante, só para ressaltar, a ideia que o professor Rafael teve de deixar uma entrevista nos anexos. Isso facilitou bastante a consulta, né, dessas entrevistas, de alguns trechos que não foram problematizados por ele, mas que por estar lá no anexo eu tive acesso na íntegra. Então, já me disponibilizo se algum pesquisador, seja para trabalho escolar ou para trabalho mesmo de faculdade, estiver interessado nas entrevistas que eu realizei, nos documentos que eu mantenho salvaguardados na minha memória de computador, pode falar comigo, tá? Que é um prazer. A gente está trocando fontes, está trocando ideia e faz parte, né, da vida dos pesquisadores, essa solidariedade. Sem sombra de dúvida. Eu acho assim que se o intuito é resgatar a história de Vajota, a gente não deve estar guardando nada em gaveta. Pelo contrário, quanto mais você puder democratizar essas fontes, mais a Vajota vai crescer com relação ao conhecimento da sua própria, no resgate da sua própria história, né? Eu gostaria também, Inara, com licença, sobre as fontes, para não ficar só nas fontes orais, né? Falar um pouco sobre fontes de outras naturezas, né? Como documentos do Denox, que eu coletei em arquivos. Teve um arquivo lá em Fortaleza, que não era bem organizado, como a Biblioteca Zenaide, que fica no centro. Ela é muito bem organizada, a gente é assessorado por bibliotecários, né, que acabam facilitando a nossa consulta aos documentos específicos, o ambiente é climatizado, catalogado, as fontes. Esse outro arquivo que eu me refiro, ele ficava lá no bairro do Pici, em Fortaleza, e era muito avulso, era, na verdade, um galpão onde as fontes ficavam umas sobre as outras, empoeiradas, sem iluminação Exato. nenhuma. E de todo o Nordeste, na realidade, ali a gente encontra documentação de outros estados, né? São as não do só do açude? Você Ceará. está falando das do açude, é isso? Do arquivo do PSI, o arquivo do Certo. PSI, das Magnel, condições de pesquisa. só um minutinho. Você vai continuar falando o que você está falando, é porque eu estou com medo de cair a live. Se cair, a gente vai voltar, tá? A gente deve estar beirando aí 1 hora. Pronto, está faltando agora exatamente 1 minuto e pouco. A gente vai só finalizar essa parte e já a gente retorna, tá? Mas eu posso... só dialogando com você vai já continuar respondendo isso. As que eu encontrei também lá no Denox, na mesma situação que você está relatando aí. Né? Pouquíssima preocupação com a relação de ser um acervo, né? De ser um arquivo público, pouquíssima preocupação em estarem os documentos separados, em estarem separados. Não sei se você se deparou com essa realidade, mas eu encontrei uma pasta onde não era especificamente sobre o açude, eu que procurei, fui catando, né, sobre isso, né, o que está relacionado à Vajota, porque eram 7 pastas que eles diziam, mas estava muito documento misturado, tá? Deve ter sido tal qual você está relatando aí, sobre o que você achou, não é isso? Sim. A Tecla Lopes, né, que reside em Fortaleza, ela me ajudou muito, compartilhando muitas fontes que ela resguarda. Ela escreve também sobre a Açude de Araras. Brevemente a gente vai conhecer, né, algum trabalho dela em forma de livro. Foi o que ela comentou comigo, talvez no ano que vem. A Gilmara também acabou compartilhando algumas fontes comigo. E isso ajuda muito, né, porque você acaba economizando muito tempo que você poderia estar lá garimpando no arquivo e você encontrar a fonte já, muitas vezes até já catalogada, organizadazinha, e você vai apenas refletir sobre ela, vai interligar com outras, vai tentar jogar um conceito teórico para poder problematizar melhor. E agradeço, então, a colaboração desses colegas, né? Magna, vai só encerrar aqui, dá só um minutinho. Dornelli, salva ela na opção, vai encerrar